O Tribunal do Júri Popular julga mais um caso de crime contra a vida, um crime de homicídio ocorrido no dia 23 de julho do ano de 2006. O réu foi identificado como José Manuel de Oliveira. Ele foi acusado pelo Ministério Público aqui do estado do Rio Grande do Norte de matar o seu inquilino, o Damião Francisco da Silva. Segundo as informações, a discussão e, posteriormente, o assassinato ocorreu devido a uma situação onde o inquilino, que no caso é a vítima Damião Francisco, teria então quebrado algumas dobradiças das portas que estava sendo alugada para o mesmo, aquela residência. Hoje, o Ministério Público, então, representado pelo Dr. Ítalo Moreira Martins, o promotor de justiça, apresenta a tese, então, de acusação. Nós conversamos com o mesmo e ele traz as principais informações sobre esse caso. Acompanhe. A denúncia no sentido de que a vítima era inquilino do acusado. E por conta de uma confusão envolvendo a possível quebra de uma dobradiça da porta, foi que originou esse homicídio. O acusado foi até a casa da vítima, com a própria, e lá se iniciou uma discussão. Há informações de que no meio dessa discussão, a vítima teria agredido o acusado, teria dado um soco. Nesse momento, o sogro da vítima, não aceitando aquela situação, mandou os dois saírem e do lado de fora da residência ocorreu uma cutilada. O acusado puxou uma faca, já estava com essa faca, e tirou a vida da vítima. Então o Ministério Público deve pedir a condenação por homicídio simples, do jeito que foi a pronúncia. Existe alguma qualificadora no homicídio simples? Não, foi tirada já essa qualificadora. No início foi feita a denúncia com a qualificadora, mas depois ela foi excluída porque não havia prova para trazê-la para o corpo de jurados. No processo, a defesa sustenta que o fato foi praticado em legítima defesa. Isso vai ser debatido em plenário. Segundo ainda temos conhecimento, vão depor duas testemunhas hoje. Segundo os advogados, uma dessas testemunhas vai afirmar que a vítima estava com uma faca ou com algo possível, que possivelmente seria uma faca, e teria tentado agredir o acusado e esse então teria reagido. Quando o Ministério Público se manifesta, ele se manifesta com as provas que estão presentes naquele momento. Então, até esse exato momento do júri, não há nenhuma versão nos autos que diga que a vítima estivesse armada e tivesse tentado agredir o acusado. Se isso for verdade, em tese, o Ministério Público poderia até concordar com a tese de legítima defesa. Mas, repito, até agora ninguém disse isso no processo, nem o próprio acusado. Em nenhum momento ele falou que a vítima estivesse armada. O que ele diz é que a vítima teria agredido. É como se ele tivesse perdido a cabeça em meio a uma confusão, meio a uma briga, tivesse desferido essa facada. Então, o posicionamento do Ministério Público no momento, a não ser que haja realmente uma prova confiável, robusta em sentido contrário, é que o acusado realmente matou e não foi em legítima defesa, razão pela qual deveremos pedir a sua condenação. Esse crime de homicídio se deu através de arma branca, ou seja, cutilada de faca. Quem está na defesa do réu é o advogado Dr. Francisco de Assis. Ele também conversou com a imprensa e trouxe detalhes sobre qual é a tese que vai ser apresentada pela defesa aqui no Fórum Dr. Silveira Martins. Até o momento, o que nós temos nos autos é a figura de um homicídio simples privilegiado. Por quê? Porque o juízo do acusado foi azucrinado de uma forma em que ele perdeu a cabeça e, no ato de desespero, deu uma cutilada de faca. Possa ser que se revele alguma outra tese com a instrução agora em plenário, mas a gente se assegura que houve a figura do homicídio, mas não no homicídio daquele que a pessoa quer matar porque é ruim, mas um acontecimento da vida e às vezes a pessoa, tangido pelas circunstâncias, faz algo que não quer, que não deseja, mas depois que está feito não tem mais o que fazer. Então é mais ou menos isso o que aconteceu. O Ministério Público foi muito feliz em dizer que até agora não viu a tese de legítima defesa. Foi muito feliz também em dizer que se na instrução tiver revelada, ele vai pedir, porque muitas vezes o Ministério Público aqui como fiscal da lei, na figura do Dr. Ítalo, pediu absolvições por negativa de autoria, por legítima defesa ou por qualquer razão, porque ele não é só parte, ele também é fiscal da lei, certo? Então o artigo 129 da Constituição diz que o Ministério Público
imprescindível à justiça, mas também como fiscal da lei, para que a norma seja aplicada. Então, se aparecer a figura do artigo 23 do Código Penal, nós vamos relatar que apareceu. Mas até agora nos parece que, ainda que existisse, podia haver a figura de um excesso culposo ou um excesso doloso. Isso ainda não está fixado porque a instrução não acabou. O processo é subjetivamente plurimo, ele é binário, e depois da instrução a gente vai realmente dizer o que aconteceu como fenômeno. Eu dizia num júri anterior, aqui, quando iniciei, dizendo assim, vou pedir a condenação do réu porque não existe direito de matar, certo? Hoje eu digo assim, posso pedir a absolvição do réu porque não existe direito de matar, mas existe o direito consequencial da morte quando você mata se defendendo. Então, mais ou menos isso. O réu José Manuel encontrava-se em liberdade, está sendo julgado aqui no Fórum Dr. Silveira Martins, em mais uma sessão do Tribunal do Júri Popular, que está sendo então presidida pelo juiz Dr. Wagnus Keller. O Ministério Público representando aí a acusação e o advogado representando a defesa do réu. No final então da sessão, os 7 jurados vão optar pela condenação ou absolvição do José Manuel.